Olá, boa noite. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre a blasfêmia do Espírito Santo, mas eu quero, mais do que continuar a pregação, fazer um parêntese, para falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. Isso acontece porque justamente Jesus, no verso 24, vai ser acusado de que ele expulsa os demônios por Beelzebú, o príncipe maioral dos demônios. E quando nós olhamos isso, nós temos que explicar o porquê. Por que os fariseus pensaram nisso? E por que Jesus achou tão grave esse tipo de acusação? Pois bem, hoje à noite eu quero explicar isso para dar uma ideia um pouco geral a respeito da presença do Espírito, o Espírito agindo nas nossas vidas, e de duas ações do Espírito que eu considero essenciais na hora de estudar este texto das Escrituras. Então, eu quero fazer leitura do texto do verso 24 somente para mostrar o que os fariseus achavam, Mateus 12, 24, e assim continuar nosso estudo sobre o Espírito Santo. São vários textos que nós vamos usar, então não é uma pregação comum, na verdade, um estudo nesta noite, como se fosse o estudo da quarta-feira no domingo à noite. Então, vamos ler o capítulo 12, do verso 24 do Evangelho de Mateus. Fala assim: os fariseus, ouvindo isto, murmuravam e diziam: este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebú, maioral dos demônios. A acusação dos fariseus justamente era que Jesus não fazia a obra, os milagres, justamente o caso, lembra do milagre do mudo e cego endemoniado, não de nascença, e Jesus expulsa o demônio e a pessoa começa a ver e falar. E ali eles falam que isso acontece por uma ação demoníaca. Nós, usando o texto de Atos, capítulo 10, hoje de manhã, e você pode conferir depois no vídeo da mensagem, nós usamos o texto de Pedro falando que a ação de Cristo foi pela ação do Espírito de Deus, foi o agir do Espírito de Deus na vida dele. Então nós temos que pensar certamente no Espírito Santo na hora de pensar nessa obra maravilhosa de Jesus. Então o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Todos nós sabemos disso. O conhecimento básico da Trindade nos leva a esse entendimento. E ao mesmo tempo, um detalhe que às vezes nós passamos por alto um pouco é justamente que o Espírito Santo sempre esteve ligado à Terra. O ministério do Espírito Santo sempre esteve ligado a este mundo. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sempre o Espírito de Deus atua aqui na terra. Nós podemos até dizer que o Espírito de Deus é o agente de Deus na criação. Ele sempre esteve aqui, sempre está aqui e sempre estará aqui. As pessoas usam muitas vezes 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, para afirmar que o Espírito Santo é aquilo que detém o anticristo e que quando ele sumir, então o anticristo virá. Esse argumento não tem um fundamento bíblico claro, na verdade não tem um fundamento bíblico. O que nós vemos ao longo das Escrituras é justamente o contrário. O compromisso de Deus com a sua criação, não por causa de que a criação seja boa, muito pelo contrário, como uma manifestação da sua graça e misericórdia. O Espírito Santo sempre estará aqui. E aí eu quero mostrar duas características do Espírito Santo que são essenciais para compreender este texto. A primeira característica do Espírito é que o Espírito é um Espírito santificador. Isso fica evidente, em primeiro lugar, pelo seu nome, Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, não é somente ressaltar a qualidade, o atributo da santidade do Senhor, que também é, mas ao mesmo tempo demonstrar que Ele é o Espírito que santifica o cristão. É por Ele que nós somos santificados, é por Ele que nós somos chamados por Deus, nós somos separados por Deus, é o Espírito que nos aproxima de Deus. Em Gênesis capítulo 6, nós podemos ver o contraste entre as pessoas que não tinham temor de Deus e Noé. No capítulo 6, no verso 3 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus declarou que por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito dele não contenderia com o homem para sempre. Essa palavra contender, que pode também significar agir ou permanecer,
se refere como o estabelecimento do governo de Deus no coração dos homens. E as pessoas não desejam isso. Romanos capítulo 8 fala que a carne não quer se sujeitar à lei de Deus, mas também não pode, mesmo querendo, não tem condição de fazer isso. Mas quando nós vemos a qualidade de Noé, no verso 8 e verso 9, fala que Noé achou graça diante do Senhor e Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse andar, nós podemos ver o quê? Que ele seguia a direção de Deus em tudo que fazia. Ele obedecia os mandamentos do Senhor. E ela mostra e enfatiza a maneira como está no texto de Gênesis, enfatiza essa ação contínua. Noé não era uma pessoa que somente por causa de um dilúvio que ia acontecer, ele andava com Deus. Na verdade, ele sempre andou com Deus. Ele sempre teve o seu coração próximo do Senhor. E essa comunhão somente é possível quando nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. E nós vemos, é claro, o poder santificador do Espírito na Bíblia. Mas há um texto em Ezequiel, uma promessa de Deus em Ezequiel, no capítulo 36, nos versos 24 e 28, que vão enfatizar esse poder santificador do Espírito, porque vai colocar o Espírito Santo como o agente santificador do Senhor. Esse texto em Ezequiel 36, verso 24 e 28, fala o seguinte: Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Os darei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Veja no verso 27, quando Deus fala que Ele colocará o seu Espírito para que andemos nos seus estatutos, guardemos os seus juízos e possamos observar as suas ordenanças. Isso acontece justamente pela obra santificadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos direciona o Pai. É o Espírito que nos leva ao Pai. É o Espírito que nos faz querer abraçar Deus, de querer ser como Ele, de almejar o fogo da sua presença, o seu poder, a sua vida, mas principalmente o desejo de sermos santos. Hoje as pessoas desejam tanto o poder, mas esquecem que antes do poder, a primeira obra do Espírito nas nossas vidas é nos santificar. O Espírito pode dar poder a uma pessoa ímpia? Pode. Nós vemos isso ao longo das Escrituras. Isso torna a pessoa salva? Não. Isso torna a pessoa santa? Não. O poder de Deus pode ser derramado sobre qualquer um. Não há distinção. Mas o poder santificador do Espírito é somente para os filhos do Senhor. Tome isso em conta sempre. Porque esse poder do Espírito, esse poder santificador, é um poder que vem para nós, para justamente nos aproximar mais de Deus. Mas não somente vem essa santificação, também o Espírito vem e derrama sobre nós os seus dons. Comumente nós falamos de dons, poder, unção, mas na verdade tudo é a mesma coisa. E aí nós vemos, é claro, que esse derramar dos dons, esse derramar do poder de Deus, Deus ungia profetas, sacerdotes e reis. Nunca no Antigo Testamento vemos alguém com essas três unções. Não tem pessoas que eram profetas, sacerdotes e rei. Davi era rei e profeta. Nós temos sacerdotes e profetas como Isaías. Não temos na Bíblia reis e sacerdotes. Esse é um fato. O único fora do contexto bíblico foram os macabeus, que juntaram um governo civil ou religioso. Mas dentro do Antigo Testamento isso não existe. E esse poder era um poder
para proclamar a palavra de Deus e, em muitas ocasiões, para dar coragem, para pregar sem medo à oposição. Nós vemos isso em Miqueias, capítulo 3, os versos 7 ou 8. Miqueias fala assim: os videntes se envergonharão e os adivinadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito é o Espírito de poder, que reveste seus filhos para que cumpram e executem a vontade do Pai. E não é somente para obras ministeriais. Comumente nós pensamos que o poder de Deus é para obras religiosas. Na verdade, Deus capacita o homem para fazer tudo o que o homem consegue fazer, porque tudo é feito para o cumprimento da sua vontade. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 31, nos versos 2 ao 11, os casos de Bezalel, que foi separado, foi ungido por Deus, enchido do Espírito de Deus, fala o verso 3, de toda habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício. Para quê? Para elaborar, desenhar e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, e ao mesmo tempo ao Eliabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, também recebeu essa habilidade para a construção de tudo que era tecido, para a tenda, para a arca, para os utensílios do candelabro de ouro puro, com todos os utensílios, altar de incenso, de holocausto, as vestes, o óleo de unção, o incenso aromático. Então, eles receberam capacitação do Espírito para questões que pareciam profanas, mas que foram usadas para a glória do Senhor. Não pensemos que o Espírito de Deus somente age em termos sacros, em termos eclesiásticos, em termos de templos. Na verdade, Deus age no meio de todo mundo. O dom de Deus derramado na sua igreja para mostrar a glória de Cristo ao mundo. Há um tempo eu contei como os puritanos enxergavam o trabalho, e para eles o trabalho era um dom de Deus, para mostrar a glória de Deus, para revelar a glória de Cristo ao mundo, para mostrar que o chefe deles era o Senhor, seja na qualidade do serviço, seja no salário que era recebido, ou seja no salário que eles entregavam aos seus empregadores. Esse temor de Deus que vem pelo seu Espírito, no entendimento de que é Ele quem dá os dons aos homens, nos torna pessoas com um temor de Deus maior. E ali, essa área do Espírito agindo em todo momento, esse poder santificador do Espírito, nós, é claro, que podemos ver outra área do Espírito, que é o Espírito testifica de Jesus. Em João capítulo 15, Jesus, no verso 26, aliás, Jesus fala: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E em João capítulo 16, versos 7 e 11, Jesus fala assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A obra da salvação do homem é uma obra do Espírito no coração do ser humano. Lembra do texto de Gênesis 6, quando fala que o Espírito de Deus não contenderá com o homem para sempre? Ou, aliás, que Deus não contenderá com o homem para sempre? O Espírito Santo testifica de Cristo para mostrar que o homem precisa crer em Cristo para a salvação. O Espírito Santo vai mostrar para a pessoa, vai apontar Cristo para a pessoa, para que a pessoa reconheça Jesus, para que a pessoa possa enxergar o seu pecado, para que a pessoa possa ver a sua impossibilidade de salvação. O Espírito é o que nos coloca justamente dentro do nosso coração. Isso que em Atos capítulo 2 fala que eles, quando ouviram Pedro pregar, eles ficaram todos compungidos, ficaram todos batidos no coração com uma dor profunda e perguntaram: o que faremos? A obra do Espírito leva a pessoa a entender que precisa de Cristo, mesmo que ela não saiba como.
mas ela é confrontada pelo seu pecado e tenta correr os braços de Jesus. Ali é claro que lembramos de 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, quando Paulo escreve que a palavra e a pregação que ele enviou para os coríntios, que ele deu para os coríntios, não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O ministério de Cristo foi cheio do Espírito e foi atuante completamente. O Espírito de Deus atuou em Jesus de uma maneira poderosa, curando doentes, ressuscitando mortos, dando mensagem de poder, libertando os oprimidos, sendo um intercessor permanente. É uma ação que vem de alguém que está cheio da presença de Deus na sua vida. Toda a ação de Cristo foi feita pelo poder do Espírito em obediência ao Pai. Há uma ação da Trindade no ministério de Jesus. Há uma ação da Trindade em toda a obra de Jesus. Há uma ação da Trindade em todo milagre, em toda palavra, em todo comentário, em toda ação de Cristo. E essa parte pode nos ajudar, inclusive, a ter uma ideia de por que a blasfêmia contra o Espírito não recebe perdão. Só para adiantar uma coisa e só para enfatizar, o Espírito Santo testificará de Cristo, tomará aquilo que é de Cristo, mostrará para a igreja, convencerá aquele que é pecador. E o Espírito Santo, aplicando isso para nós, ele santifica aos que estão em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, fala que depois que temos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso, é claro, nós temos que ver junto com Romanos capítulo 8, versos 9 e 11, quando fala que nós não estamos mais na carne, mas no Espírito, e se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aliás, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Há uma segurança de que se eu tenho Jesus, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, se Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele. Nos versos 14 e 17 do mesmo capítulo 8, Paulo continua com isso, fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos juntamente glorificados. O Espírito testifica nosso espírito. Nós temos a certeza da nossa salvação, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fizemos. A nossa certeza é o testemunho do Espírito, no nosso espírito, que fala que certamente pertencemos ao Senhor. Esse testemunho do Espírito é vital, porque nós não temos nada fisicamente que demonstre a nossa salvação. Não há uma mudança radical no nosso ser, no sentido físico, não há uma mudança, nada muda, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Há uma mudança no interior? Sim, há uma mudança no interior. Mas acima dessa mudança no interior está o testemunho do Espírito. A mudança no nosso interior é a manifestação daquilo que nós cremos. Mudamos? Sim. Largamos o pecado? Lutamos contra isso. Mas isso também não quer dizer muita coisa. A Bíblia vai mostrar que os apóstatas também têm uma vida piedosa muito importante, muito grande. Não é a piedade, é a presença do Espírito que nos santifica e testifica a nossa filiação com o Pai. Por quê? Porque nós chegamos a Jesus não porque nós quisermos, não é porque nós buscamos, na verdade, Ele nos achou. Isaías, capítulo 65, fala, fui buscado pelos que não perguntavam por mim,
fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus veio ao nosso encontro. Por Cristo, Ele veio. O Espírito também vem ao nosso encontro, testifica, nos convence, porque nós somos impossibilitados, por causa do pecado, a crer. Por isso que a santificação é uma obra conjunta entre o Espírito Santo e eu. Mas é claro, a ação primária é dele. Ele nos chama, ele nos santifica, nós respondemos por amor e obediência e rendição à sua labor santificadora. E ao mesmo tempo, ele nos capacita, ele nos dá os dons, ele derrama do seu Espírito nas nossas vidas, não somente para nos santificar, mas também para nos preparar, para que estejamos prontos para toda boa obra. Jesus falou em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. E essa testemunha nós vemos em Atos como Pedro pregou com ousadia, e no verso 47 do capítulo 2 de Atos, fala que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Essa ação de convencimento, essa ação poderosa de multiplicação da igreja, acontece pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito nas nossas vidas. E para isso precisamos o quê? Dons, as habilidades que Deus deu livremente. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versos 3 ao 7, fala que ninguém que tem o Espírito de Deus poderá dizer de Deus anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Esse derramar veio através do nosso batismo do Espírito Santo, que acontece no dia da nossa conversão, de acordo a 1 Coríntios 12, verso 13. E em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 12, seguindo esse texto, em Romanos capítulo 12, nós vemos inúmeros dons derramados pelo Espírito para a edificação da igreja, para ajudar na obra de Deus, para a multiplicação da graça de Deus, são concedidos livremente pelo Espírito a todo cristão, para que ele possa exercer o chamado de Deus com poder, com ousadia, capacitado por esse poder santo e purificador do Senhor. Todos nós temos dentro de nós esse poder do Espírito para compartilhar, para falar, para testemunhar, para mostrar as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre das parábolas dos talentos. Todos receberam talentos, uns mais, outros menos, mas cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com a liberdade que o dono deu para cada um, foi cobrado. Então, nunca pense que não há chance para servir. Chances para servir existem, mas nem sempre dentro da igreja. Veja agora, a igreja está fechada, o templo está fechado. Hoje nós precisamos da manifestação dos dons, cada um de nós, no lugar onde estamos, multiplicar essa graça. Hoje não tem mais púlpito, não tem mais ministério de louvor cantando no culto, nós temos mais diáconos servindo a ceia. Nós perdemos isso por um tempo. Nós não vamos fazer isso por enquanto. Chegar uma hora que nós vamos voltar a fazer isso. Mas enquanto essa hora chegar, nós precisamos servir a todos. É a hora dos dons. É a hora que você, meu irmão, se levante e mostre esse dom maravilhoso que Deus lhe deu. Qual é esse dom? Eu não sei. Mas com certeza, se orarmos, o Espírito Santo pode inquietar sua vida para essa obra maravilhosa que Ele preparou para você. E assim, quando nós reunirmos mais uma vez como igreja, estivermos juntos, essa multiplicação dos dons vai redundar em um crescimento da nossa igreja, em um termo,
um crescimento qualitativo no número de pessoas, pelo número de pessoas que nós testemunhamos de Jesus, pelo exercício do seu dom maravilhoso, daquilo que Deus derramou na sua vida, e ao mesmo tempo nós teremos um crescimento qualitativo. Por quê? Porque todos nós, no exercício do seu dom, quando o templo voltar, quando a gente volta a se reunir como uma igreja local, cada um saberá o seu lugar. Então, o exercício dos dons cria um crescimento quantitativo no número de cristãos, mas também um crescimento qualitativo no serviço ao Senhor. Então, é um tempo de desafios, mas também é um tempo de Deus para nossas vidas. É o tempo para mostrar essa glória. Por isso, os ofícios de Jesus, de profeta, sacerdote e rei, nós vemos isso também na igreja. Nós proclamamos a palavra de Deus a todos, para que todos olhem para Jesus através do Espírito, Jesus que foi enviado pelo Pai. Nós oramos e intercedemos ao nosso sumo sacerdote, que intercede por nós ao Pai, mas também o Espírito intercede por nós. E chegará um dia que nós reinaremos com Ele, na glória do Pai, e o Espírito Santo ainda estará conosco. Por isso, amados, mesmo que eu não falei do texto dos fariseus, é necessário que eu fale até hoje. Dá para ter uma ideia de por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Consegue perceber alguma ideia? No bate-papo posterior, você pode dar os seus palpites, mas eu não vou adiantar nada. Isso vai saindo aos poucos. Mas, é claro, vamos ter uma ajuda no bate-papo posterior. Veja que a inspiração das Escrituras é uma ação do Espírito. Isso está em 2 de Pedro 1:21. E nós não podemos simplesmente ignorar a obra do Espírito. Ele está dentro de nós. Ele age na igreja. Ele age nas pessoas de fora. Quando nós proclamamos a palavra de Cristo, o Espírito vem e desce sobre a vida das pessoas, convencendo as pessoas de pecado, justiça e juízo. Ele nos santifica quando pecamos, Ele nos redargui, Ele nos leva ao Pai em arrependimento e fé. Ele trabalha em nós. Quando louvamos a Deus, quando oramos, Ele intercede por nós também. Então, a obra do Espírito em nós é maravilhosa demais como para ignorá-lo. Não ignore o Espírito de Deus. Não ignore a presença do Espírito na sua vida. Não ignore o poder que o Espírito de Deus derramou no seu coração para o exercício dos dons. Nós temos muito para fazer e temos muito para aprender. Mas isso, aos poucos, nós vamos aprendendo e conhecendo do Senhor através da sua palavra. Abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus trabalhe no seu interior. Que essa vida poderosa possa fluir para a glória do Pai. Vamos orar então nesta hora. Depois da oração, depois do fim deste vídeo, ou do podcast, que também vai sair via podcast, via Spotify, vamos ter nosso momento de bate-papo. Você, qualquer dúvida, qualquer coisa, você sabe já, vamos fazer nosso momento de perguntas para continuar aprendendo e aplicar parte do nosso ensino. Mas por enquanto, é todo por esta noite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela presença